Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast e hoje com o meu convidado tenho David Barito, diretamente do Algarve, aqui para a Alemanha. Olá David, muito obrigada por aceitares o nosso convite para estar aqui no Alma Lusa Podcast. Olá, boa tarde Sofia, muito obrigado pelo vosso convite, é um grande prazer que estou aqui. David, muito obrigada e eu quero te perguntar, para quem não te conhece, não é? Já sei que estás aí por terras algarvias, mas tu tiveste aqui uma ligação com a Alemanha. Queres nos contar como é que vieste aqui parar a terras germânicas e como é que foi aqui esta tua experiência? Sim, posso fazer assim um pequeno resumo. Eu sou natural do Algarve, nasci em Faro, tirei cá a minha licenciatura em Ciências Biomédicas e depois fui para Coimbra, fiz entretanto o meu estágio de licenciatura em Lisboa, mas depois fui para Coimbra fazer o meu mestrado em Biologia Celular e Molecular, mas sempre com a vertente das neurociências, que era a zona de conhecimento que mais me apaixonava e apaixona. Fiz o meu primeiro ano de mestrado em Coimbra e depois surgiu a oportunidade, porque havia por acaso uma portuguesa que estava a formar um laboratório em Heidelberg, na Alemanha, e eu estava à procura de potenciais laboratórios para fazer a minha tese, e queria de facto sair do país. Era um objetivo que eu tinha, não era necessariamente na altura a Alemanha, mas tinha esse objetivo. Depois li alguns dos seus artigos, o tema que estava a abordar, que vinha muito de encontro com o que eu gostava e gosto, que tem a ver com cognição, particularmente aprendizagem e memória. E depois tive a oportunidade, contactei-a, fizemos uma pequena entrevista e fui para lá, fiz a minha tese de mestrado durante um ano, fui convidado para ficar em doutoramento e pronto, 6 anos depois acabei de lá o doutoramento. Mas agora voltei para o Algarve, estou a fazer uma investigação enquanto pós-doc num instituto que foi recém-criado chamado Algarve Biomedical Center Research Institute e continuo na vertente das neurociências. Por isso é esse o resumo do meu percurso, digamos. Então voltaste há pouquinho tempo, é isso, David? Voltei, fez agora um ano, exatamente. Bem, é pouquinho tempo, mas ponderaste em ficar na Alemanha alguma vez ou não fazia sentido para ti fazeres vida na Alemanha? Eu sempre vi o doutoramento como um tempo de foco em expandir-me tanto pessoalmente, mas acima de tudo profissionalmente. E para isso é que queria ir para o estrangeiro, não necessariamente estrangeiro no abstrato, porque há sítios maus no estrangeiro, como é óbvio, não é? Mas ir para um sítio que eu considerasse bom, não é? Com o que tinha em cima da mesa e dar tudo, basicamente, e depois voltar. Nunca tive a perspectiva de, se calhar quero ficar a longo prazo. Por isso foi algo que nunca ponderei. Muito bem. Olha, e quais é que são assim as tuas maiores paixões? As minhas maiores paixões, nesse contexto, eu gosto muito de investigação, sem dúvida, não é? Gosto muito do processo criativo por trás da investigação, que basicamente é problem solving, não é? Ou seja, de pensar em ideias, criar hipóteses, não é? Científicas e depois testá-las em termos de experiências, não é? Para gerar novo conhecimento. E agora nessa nova área onde eu estou também desenvolvo potenciais terapias para tratar doenças neurodegenerativas, que é algo sempre bom, não só gerar conhecimento no abstrato, mas depois também aplicá-las. Sim, no fundo veres os resultados, não é? Porque tu depois acabas por ver nessas experiências os resultados que são obtidos, não é? E acredito que isso seja muito satisfatório, no fundo estás aqui a servir o mundo com o teu conhecimento, não é? Melhorar a vida de pessoas. Sim, e gerar novo conhecimento é sempre excitante, porque nunca se sabe o que é que se vai descobrir, não é? É isso, o giro da ciência. É que nós temos uma hipótese, mas depois ao longo do percurso muitas das vezes sai-nos, digamos, tiro pela culatra, não é? Pensamos que, ok, encontrei aquela proteína, provavelmente é importante para nós aprendermos, criarmos uma memória, por exemplo, do espaço onde nós estamos, por exemplo, eu memorizar esta entrevista. Aquela proteína é importante, mas depois vou testar em modelos animais, por exemplo, em ratinhos, e se calhar até não é importante, ou é importante para outros tipos de memória, e tudo isso depois pode ser aplicado quando em instâncias onde há falhas de memória, se calhar essas proteínas
estão envolvidas nesse processo, e aí podemos depois tentar brincar um pouco com elas, manipulá-las, não é, digamos, para melhorar os déficits cognitivos, e que também podem acontecer em humanos, isso é sempre... Bem, quase que estou aqui tentada a perguntar-te o que é que pode melhorar aqui a nossa cognição. Já sabe, sem grandes químicos, sem grandes coisas. Será que há assim alguma coisa, digamos, mais natural que nos possa ajudar aqui na nossa cognição? Não querendo fugir muito aqui ao foco da nossa entrevista. Mas sabe-se que sim, há muita coisa. Por exemplo, exercício físico voluntário, sabe-se que é uma coisa que, sem dúvida, isso também está dentro de um chapéu de chuva, um umbrella maior, que é estilo de vida saudável, não é? Alimentação. E no caso da cognição é muito importante a parte da estimulação, ou seja, não ter uma vida sedentária, mas ativamente estimular, ou seja, há pessoas obviamente que nascem geneticamente mais propícias a terem uma melhor memória ou a aprenderem mais, mas a verdade é que nós podemos criar estratégias de aprendizagem que enaltecem o nosso conhecimento, e isso são melhorias incrementais, ou seja, eu hoje, isso é uma mensagem de esperança para estudantes e para todas as pessoas no geral, nós podemos hoje não ser bons, digamos, a memorizar datas, a memorizar, não sei, nomes. Estás a dizer uma coisa muito interessante, porque há tempos atrás falava com algumas pessoas e diziam, os homens para memorizarem datas é o terror. Datas importantes, não é? Estávamos aqui a fazer uma generalização, não é? Nunca sabem quando é que a mãe faz anos, quando é que o pai faz anos, e de facto depois isso, achas que tem a ver com género? Sim, está documentado que os homens e as mulheres, embora muito mais parecidos do que diferentes, há diferenças biológicas, não só no cérebro, mas há diferenças de interesse, e depois as mulheres têm mais facilidade em certos tipos de memórias do que os homens, e sim, os homens tendem a ter preferências mais abstratas do conhecimento, por exemplo, é por isso que muitas vezes os homens tendem a ir mais para engenharias, porque gostam mais desse tipo de cálculos, desafios, não é? Desafios abstratos, e gostam porque, embora que isso seja debatível, gostam porque são bons, digamos, nisso, e são péssimos na parte mais social, digamos. Normalmente as mulheres são muito melhores comunicadoras do que homens, não é? E depois isso também se reflete nas suas escolhas, não é? Tendo a comunicação e turismo, e aí em diante. Verdade. Olha, mas há assim algum alimento que tu digas isto é excelente para aqui, para a nossa memória, para o nosso cérebro? Não há nenhuma fórmula mágica, não é? Não é uma coisa que vai mudar, é mais uma constante de coisas. Se nós tivermos hábitos saudáveis de exercício físico semanal, moderado, não é? Por exemplo, não é preciso ir para o ginásio, pode ser simplesmente caminhadas ao ar livre. Exato. Movimento, não é? Ou exercício físico incorporado no dia a dia, ou seja, já que estão na Alemanha, a parte dos ouvintes, irem para o trabalho de bicicleta e voltarem, só isso já é exercício físico, não é? É moderado e está incorporado na rotina, isso é saudável e acoplado à alimentação e a um estilo de vida estimulante, ou seja, estimulante, por exemplo, estar exposto a muitas novas experiências, não é? Criar atividades novas, rotinas novas, conhecer pessoas novas, debater temas novos, tudo isso é estimulante a nível cerebral. E até para envelhecimento e déficits cognitivos associados ao envelhecimento ajuda, não é? Eu sinto-me muito tentada a fazer-te mais perguntas desta área, mas não posso, senão posso desvirtuar aqui a nossa conversa, porque realmente, pronto, há coisas que têm sido muito faladas, não é? Como muito discutidas, como que o açúcar não é positivo para o nosso cérebro, mesmo o próprio café, não é? Tem sido muito discutido, já soube dizer que realmente o café era bom para a nossa memória, para o nosso cérebro, há quem diga que não é? Há de facto aqui muitas coisas que... Posso só comentar, para acabar, se calhar, posso só comentar em relação ao café. O café, obviamente não se as pessoas forem hipertensas e com problemas cardiovasculares, mas no geral o consumo de cafeína está muito estabelecido de ser neuroprotetor para algumas doenças, particularmente, penso que a que está mais estabelecida é a Parkinson. Pessoas high consumers de cafeína, não é? Pessoas
durante a vida tomam café regularmente, tendem a ter menos doença de Parkinson e outras doenças também. E está muito estabelecido em termos de ser neuroprotetor nesse sentido. Por seja, isso que a cafeína, no geral, é bom, sim. pode ser preventiva, não é? Preventivo. Sim. Nesse caso, e convém falar de certeza, é claro, um bom café, senão é pior ainda do que o soneto, não é? Sim, os nossos expressos portugueses, não é? Porque aqui o café, já sabemos que o café na Alemanha nada tem a ver com o café de Portugal, não é? É quantidade, mas não é qualidade. Exatamente. Eu costumo dizer, é mais assim um bocadinho água tingida, não é? Exato. Olha, o que é que mais se destaca no teu percurso profissional? Quais foram assim as etapas mais marcantes, mais desafiantes que realmente tu gostaste? Vou-me focar na parte da Alemanha, que acho que é o mais importante. Sem dúvida, mudar de país, muitos dos ouvintes devem ter isso em comum connosco. Mudar de país é sempre muito desafiante, não é? Porque para além de deixarmos os nossos entes queridos para trás, entre aspas, também vamos ter que nos reinventar e adaptar a uma cultura nova, não é? Como é que foi a tua integração, antes de avançares? Eu tive muita sorte, e não digo isso de ânimo leve, porque fui para um ambiente muito internacional, como normalmente é normal em ciência, ou seja, no departamento onde eu estava e estive muitos anos, é muito interdisciplinar e internacional, desde alemães, obviamente, mas turcos, chineses, italianos, espanhóis, portugueses, russos, ou seja, esse ambiente internacional também é bom porque normalmente as pessoas são mais abertas, não é? Muitas delas também já têm a sua própria experiência de estar fora de casa e são mais integrativas, acabam por criar atividades em comum, não é? Olha, e não tiveste que falar alemão então? Não, isso é uma grande... eu de alemão sei muitíssimo pouco também por isso. Primeiro porque, como me perguntaste, como nunca ambicionei ficar na Alemanha, não era uma prioridade. E segundo, como o inglês era a língua do dia-a-dia, acabei por não aprender alemão assim a fundo todo. Por isso a integração já foi mais suave um bocadinho por causa disso. Exatamente. Mas gostei muito e aprendi muito com a cultura alemã. Penso que há uma frase engraçada que lembro-me de ler do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que há uns anos foi à Alemanha, por acaso, nesta associação, discursar, e ele disse algo do género: enquanto estamos no estrangeiro, temos dois papéis. Temos que ser embaixadores de Portugal no estrangeiro, ou seja, trazer ao conhecimento das pessoas o que há bom de Portugal, e por outro lado, quando voltarmos, trazermos o que há de bom fora para Portugal. E isso para mim acho que é uma coisa chave. Nós acho que na minha opinião devemos emigrar com uma mente aberta. Eu sempre fui contra, e digo, é uma palavra forte, mas sempre fui contra aquele tipo de imigração muito de nicho, ou seja, eu vou para a China, mas só me dou com portugueses. O que não é que eu tenha nada contra portugueses, obviamente, mas acaba muitas vezes por ser um fator muito limitativo, porque é uma oportunidade tão única estar numa cultura diferente, que na minha opinião devemos maximizar essa experiência para extrair todo aquele sumo, não só o sumo superficial da cultura, mas falarmos com as pessoas, vermos o que é de facto diferente em termos culturais e em termos de aquelas pequenas maneiras de fazer as coisas dia a dia, o próprio sistema, o que é que resulta, o que é que não resulta, para depois compararmos com o nosso país, não é? E de facto é que acabamos por crescer também, não é? Porque eu dou por mim muito a fazer isto, que é depois podermos juntar o melhor dos dois mundos, não é? Exatamente. Eu costumo dizer, nós, por exemplo, somos muito bons a improvisar, desenrascados, uma série de coisas, mas quando juntamos aqui também um bocadinho mais de estrutura e organização, que os alemães têm, não é? Então aí ficamos imparáveis, ou seja, é combinar o melhor dos dois mundos. Olha, mas gostei da palavra, tu estavas-me a dizer o que é que se destacou mais em todo o teu percurso profissional. Sim, foi essa mudança e o que se destacou, eu diria que ter estado em Heidelberg, obviamente, em termos curriculares, embora vale o que vale o que é o currículo, não é? Currículo somos nós, não é? Na prática não é um papel.
mas às vezes costumo dizer em algumas coisas que as pessoas não têm que ser, as pessoas têm que ser o seu currículo, não é ter um currículo, porque não serve de nada, por exemplo, estar na escola e ter 17 a uma cadeira, quando se me fizerem perguntas sobre essa cadeira não sei nada, não é? Mais vale ficar ter um 12 e saber as coisas do que ter um 17. Pronto, nesse sentido, estar em Heidelberg, obviamente, é uma cidade de renome internacional em termos científicos, isso é um destaque, e depois em termos de produtividade científica durante o meu doutoramento, também é um destaque, isso também foi uma mais-valia agora para conseguir a posição que estou, como pós-doc, aqui na Universidade do Algarve, e depois, obviamente, as pessoas valorizam um pouco as pessoas irem para o estrangeiro. Embora que eu acho, toquei nisso há pouco, ir para o estrangeiro por si só, na minha opinião, vale alguma coisa, mas não vale tudo. Uma pessoa tem que ir para um sítio bom, não é? E de facto aprender e estar imerso na cultura e aprender a sua área. Mas não é só o facto de ir, porque existem muitos maus sítios no estrangeiro, não é? Não é que em Portugal seja tudo mau e no estrangeiro seja tudo bom. Por isso tem que haver uma boa triagem de onde é que se quer ir, para, mesmo dentro do mesmo sítio, depende muito das pessoas com quem estamos a trabalhar, se são pessoas que nos veem mais como um executante ou se estão lá para nos fazer crescer, não é? Exato. E todo esse processo de aprendizagem desses 6 anos está comigo, obviamente, e agora aplico no meu dia-a-dia, é sem dúvida o destaque. Notas, portanto, que não foi uma coisa que ficou no papel e que te deu mais valia por isso, mas sim algo que reuniu aqui uma experiência que está a ser importante agora para ti em Portugal. Sim, eu recordo-me a maneira como eu pensava e os hábitos que eu tinha antes de ir para a Alemanha. E sou uma pessoa muito diferente do que era nessa altura, não é? E acho que é sempre bom evoluirmos e mudarmos, não é? Estamos sempre abertos a mudanças com novas evidências. E de facto, eu posso dizer, em termos de organização, eu era muito menos organizado, sempre fui relativamente, não em termos de arrumação, mas em termos de ideias e de planeamento, se calhar sempre fui um pouco organizado, mas na Alemanha escalou bastante, porque de facto a questão é que na Alemanha, é óbvio que não são todos os alemães, não podemos generalizar, mas para falar temos que generalizar um pouco, não é? Mas a verdade é que tendem a ser pessoas muito planeadas, não é? Se querem fazer algo, esse algo começa muito antes daquela coisa acontecer, e isso é muito bom, na minha opinião, porque o português típico, comum, estereótipo, tende a ser muito menos organizado e depois acaba por ser aquilo que estavas a dizer, que é o desenrasca, não é? O improviso. O brilharete da última hora, não é? Mas há coisas que não é bem assim, não é? Ou não deveria ser assim. Exato, particularmente quando estamos a falar de coisas de alta importância, não é? Não devem ser feitas, digamos, em cima do joelho. É sempre bom que haja planeamento, porque quando há planeamento antevemos as coisas e podemos melhorá-las muito até o dia efetivo. E depois, para além da organização, eu acho que os alemães tendem a ser muito focados, na minha opinião. E esse foco também acho que é uma das suas... Também tem defeitos, obviamente, mas falando das suas qualidades, acho que é uma excelente qualidade, é o foco. Posso dar um exemplo muito prático. Eu tenho uma colega, uma amiga minha de longa data que está no Reino Unido, fez o doutoramento lá e agora está a fazer consultoria numa empresa, também ligada a ciências cognitivas, mas com humanos. Isto para dizer o quê? Ela tem reuniões remotas com portugueses, com britânicos, com alemães, com tudo. E no outro dia estávamos a falar e ela própria me disse que quando tem reuniões com, por exemplo, com pessoas da Alemanha, ela manda sempre a lista dos pontos a discutir, não é? E nessa reunião, a reunião está para 1 hora, são aqueles pontos, eles já leram e é de facto 1 hora, é to the point, é foco. Quando é em Portugal, quase 100% das vezes nota-se que não leram, a priori, o documento, e depois há muita divagação. E começa de certeza também mais tarde. Também a pontualidade é verdade. Porque eles são muito, muito, muito pontuais. É uma coisa
bem que nós não estamos habituados. Para mim foi É verdade. muito, muito difícil a pontualidade deles. Eu só tinha ouvido falar em pontualidade britânica, nunca tinha em alemão, mas bate os britânicos sem Olha, dúvida. eu não conheço a britânica, mas os alemães são, sem dúvida, muito, muito rigorosos nisso. Deixa-me perguntar-te uma coisa, achas que tudo isso que aprendeste na Alemanha foi valorizado aí em Portugal, ou achas que pode ser aqui também agora uma dificuldade tua estares com essa mentalidade em território português? Isto porque, por exemplo, eu noto agora quando estou com pessoas de Portugal, quando estou mais em contacto, que me dizem assim, Sofia, tu és muito direta, tu és muito, sabe? E não és a mesma pessoa, porque já estou aqui um bocadinho, não é? Com meia alemã, já estão aqui coisas alemãs, a estrutura, a forma de ser direta. De facto, são coisas que nós portugueses não estamos ainda habituados e muitas vezes também, claro, numa empresa nota-se muito essa diferença, não é? De uma empresa alemã para uma empresa portuguesa. E se nós vamos com este mindset já meio alemão, poderá também ser aqui um choque para a entidade patronal e também para os nossos colegas de trabalho, porque podem nos confundir como arrogantes, não é? E não é de todo esse pronto, o objetivo. Sim, isso é um ponto excelente. Eu acho que temos, na minha opinião, temos que ter consciência que temos agora essa mentalidade e ter ter um pouco de cuidado nas novas relações profissionais no início, que é, mesmo para evitar o que tu disseste, eu concordo plenamente, que o que é que vamos fazer com isto agora, não é? Para não ser encarado como uma arrogância, mas a questão é, como em princípio são meios, vamos assumir que são eficientes, não é? A preparação, ser direto, como são meios eficientes, na minha opinião, agora não devemos regredir se fizer sentido ser assim. Agora, se calhar é bom, por exemplo, ter a noção, se uma pessoa é mais sensível, se calhar aquela pessoa não pode ser tão direto. Ou então, em vez de ser diretamente direto, passa a redundância, começar por dizer, deixa-me ser direto, ou deixa-me dizer isso, o que é que achas? Ou seja, haver um pouco de middle ground, não é? Mas eu acho que isso ser direto vai de encontro com o foco que estávamos a falar, que é o foco de, se nós estamos a discutir maçãs, nós estamos a discutir laranjas, não é? Não é que as laranjas não sejam importantes, mas assim aí está, em vez de uma reunião demorar meia hora, demora uma hora, e se calhar saímos da reunião sem ter discutido aquilo que era para discutir. Exato. E acho que essa característica geral alemã de centralizar no importante, de pés na terra, ok, essa reunião é para isto, agora estamos a falar sobre isto, eu acho que é uma mais-valia, particularmente em contexto profissional, se calhar em contexto amoroso ou em contexto... Pode ser mais problemático, não é? Não é tão, ok, aí temos que... é um bocadinho diferente, aí se calhar é uma desvantagem, certo ponto. Mas em contexto profissional acho que é muito útil. Acho que são tudo, é como tudo, são ferramentas novas que vamos adquirindo e uma ferramenta não encaixa sempre da mesma forma em sítios diferentes. É uma questão de saber adaptar da melhor forma. Às vezes é preciso um adaptadorzinho, mas eu acho que elas devem ser usadas. Se forem eficientes, devem ser usadas. Sim, sem dúvida alguma. Olha, na tua opinião, o que é que torna os profissionais diferenciadores dos demais? Os profissionais que tiveram a formação na Alemanha? Sim, os profissionais, sim, em geral. O que é para ti realmente importante que um profissional... Sim, vamos falar aqui, quer dizer, na Alemanha tu agora podes falar das duas realidades, por isso tenta juntar as duas. O que é que faz um bom profissional? É basicamente... Exato. Ok, na minha opinião, um bom profissional, pois, eu acho que tem de ser uma pessoa... Primeiro, acho que tem de ser uma pessoa fiável. Acho que é uma coisa muito central. Eu não quero alguém a trabalhar para mim ou comigo que eu lhe peça algo ou que acordemos que algo vai acontecer e depois chega a hora e não acontece, não é? Não é uma pessoa reliable, não é fiável. Isso acho que é uma das maiores, das coisas mais importantes. Até uma pessoa pode não ser muito competente ou muito rápida ou saber fazer as coisas, mas ao menos
que diga, não é? Que peça ajuda, que saiba, não assuma coisas que não consegue fazer. E eu acho que isso é o centro. Depois, outra característica que eu particularmente acho importante é uma pessoa que quer evoluir. Eu acho que aquele tipo de pessoas, sejam novas ou velhas, não interessa, estejam num trabalho para receber o ordenado ao fim do mês, mas sem qualquer, mas para eles fazer 10 ou fazer 100 não lhes faz diferença. É aquela frase, se calhar portuguesa, que se ouve muito, que é eu ganho mesmo ao fim do mês, para que é que me vou esforçar? Isso também não é bom para a pessoa, porque eu acho que é extremamente entediante pessoalmente ir para um sítio e fazer sempre a mesma coisa, ainda por cima ter pouco fazer, não é? Porque é entediante, não é? Estar a olhar para um computador, estar a olhar para o dia todo sem ter algo, sem ter objetivos, não é? E depois não aprender, voltamos para a parte da cognição, não estar desafiado, não querer evoluir profissionalmente. E não é evoluir no sentido de progredir na carreira necessariamente. Você pode ser apaixonado por uma posição baixa, dita baixa, sim, no fundo aperfeiçoar. Mas ser boa naquilo. Exatamente, aperfeiçoar o que faz, não é? No fundo. Isso é de louvar. Agora, eu acho que essas duas características são muito importantes. E diria que são as mais importantes. Claro que há muitas coisas à volta delas, mas essas duas, para mim, são a chave. Olha, e tu achas que ser português é de facto aqui um elemento diferenciador no mundo de trabalho, ou achas que isso é indiferente? Eu acho, agora estás a perguntar mais de português, ou seja, para ir para o estrangeiro, não é? Sim, cá fora. Eu acho pessoalmente que os portugueses são bem vistos no global. Há uns anos atrás, possivelmente, não havia assim muito contacto, porque a imigração portuguesa, pois, como nós sabemos, há décadas atrás era muito indiferenciada, não é? Eram mais pessoas, não é? O filme Gaiola Dourada, que muitos conhecem, não é? Desse género. Hoje em dia, nos últimos, se calhar, 20 anos, 25 anos, mudou muito. E há muito mais conhecimento e Portugal apostou de certa forma na formação de boas pessoas. Infelizmente empurrou-as para fora em termos de condições, mas isso acabou por expor um pouco a qualidade portuguesa. E há inúmeros exemplos de portugueses em altos cargos de chefia no estrangeiro. Por isso acho que isso é um maior testemunho que se pode dar à qualidade da formação portuguesa. Sem dúvida alguma, e já disseste tudo agora. Olha, tu achas que a Alemanha é de facto, como muita gente diz, um país de oportunidades, ou se calhar não te podes pronunciar muito em relação a esta afirmação? Eu posso me pronunciar no nicho onde estive, que foi em Heidelberg, na região de Baden-Württemberg, ou seja, um nicho onde a taxa de desemprego é praticamente zero, não é? E com o PIB de lá é equivalente a Portugal inteiro, não é? Uma coisa assim do género. Por isso, nessa bolha, as oportunidades são inúmeras. Eu não conheci, nos 6 anos, não conheci ninguém que tivesse acabado o mestrado, mesmo que não quisesse ir para doutoramento, que tivesse desempregado há muito tempo. Porque a Alemanha tem muita indústria. É cultural, aí está. Eu às vezes digo a brincar, olha, se hoje em dia a navegação, a parte náutica, fosse o que é mesmo importante para girar o mundo, se calhar até nós éramos pioneiros, não é? Porque nessa altura nós fomos inventores de muitas técnicas de navegação e por aí em diante. Agora, a Alemanha tem uma cultura científica muito antiga e as coisas evoluíram para isso ser muito valorizado. E a indústria capta e gera dinheiro. Agora a Pfizer, a parte alemã, a BioNTech, não sei se foi para Mainz, não sei se 2 milhões, só em lucros para a cidade. Ou seja, as oportunidades de investimento são inúmeras, não é? Em Portugal, por muitos motivos, a parte da centralização e motivos culturais, não tem essa indústria. Está a desenvolvê-la, as coisas estão a avançar, mas demora. E há certas coisas que é muito difícil competir com um país que tem séculos dessa cultura científica. Isso, claro, e depois, em termos de política de trabalho,
também é muito diferente, não é? Era isso que te ia perguntar, o que é que tu achas que diferencia mais a Alemanha de Portugal em termos laborais? Hum, Na Alemanha, a burocracia alemã é muito chata. Tira Não é qualquer mais um do chata, sério. não é mais chata que a burocracia portuguesa. O que eu acho é, ainda mais agora estando em Portugal, é que a diferença é, na Alemanha, no geral, como é óbvio, se deres os documentos todos, tudo o que te pedem, as coisas andam. No geral, óbvio, no geral. Em Portugal, no geral, mais ou menos, podes dar tudo, mas se calhar o e-mail ficou esquecido e vais ter que ir lá 3 ou 4 vezes, chatear as pessoas, e uma coisa que era para demorar 3 semanas, se calhar demora 3 meses, e tudo isso podem... Eu não quero parecer, obviamente, eu não sou anti-Portugal de todo, eu sou aqui, mas estamos a discutir as diferenças. Isso é uma diferença que eu acho que faz... relata um problema maior, que é um problema de, aí está, falta o foco, falta se calhar um pouco a fiscalização, não é? De as pessoas fazerem um bom trabalho, porque depois caímos num ponto em que isso é o normal, e quando as coisas são o normal, a mudança é muito difícil, não é? Porque há muita resistência a mudar o que é normal. E que não é bom, não é? Quando o menos bom se torna normal, o perigo é mesmo esse, não é? Exato, exato. Mas obviamente, agora estamos um bocadinho a destacar o bom da Alemanha e o menos bom de Portugal. Mas, mas Portugal também, isso é tudo o universo da moeda. Essa pouca flexibilidade da burocracia alemã é ótima para as coisas funcionarem. É mau, ou seja, em termos macro é ótimo, na minha opinião. Em termos micro, a nível individual, é mau, porque imagina, tu precisas de um documento, uma coisa com muita urgência, vais lá e não há o jeitinho, não é? Não há aquela flexibilidade. Em Portugal é muito mais fácil as pessoas te desenrascarem, não é? E isso é um ponto positivo a nível pessoal, na minha opinião. Claro que isso são buracos que a facilidade de jeitinhos mostra que há buracos que não são fiscalizados, o que leva, obviamente, à possibilidade de haver jeitões. Mas pronto, depende muito do prisma. Uma vantagem para uns é uma desvantagem para outros, não é? Sim, sem dúvida alguma. Olha, quando estiveste cá na Alemanha, tu conviveste com portugueses? Convivi com portugueses, mas tentei conviver mais com pessoas de outros países, sim. Ok, mas sentias essa necessidade desse convívio, não é? Com portugueses, não sei, de tomar um café, falar um bocadinho português ou até comer uma comidinha portuguesa. Eu sempre cozinhei português em casa, tirando-se cá uns schnitzel que fazia de vez em quando, mas quer dizer, eu nesse caso, a minha orientadora, a supervisora de doutoramento é portuguesa, por isso nesse aspecto tinha um contacto diário com português. As minhas grandes amigas e amigos que deixei lá, e falo quase diariamente ainda, não são portugueses, são turcos e alemães. Olha, tu costumavas a falar muito de Portugal aos turcos, aos alemães, às outras pessoas que conheceste? Eu digo com toda a certeza que trouxe muitos milhares de euros a Portugal em turismo, fazia muita publicidade. Até uma amiga minha turca sabe fazer bacalhau à Brás, que eu ensinei. Às vezes fazia encomendas de coisas, não é? De Portugal, bacalhau e tudo mais, e perguntava sempre ao departamento o que é que querem. Vamos encomendar juntos, era bacalhau, vinho do Porto. Eles adoram, porque realmente eles têm uma cozinha também um pouco parecida com a nossa, não é? E acho que eles se identificam muito aqui com a nossa cozinha mediterrânica e acho que isso é muito interessante, estão muito abertos. E em Portugal, costumas a falar dos alemães aos portugueses? Há assim muita curiosidade, não é? Às vezes a falar, como estive lá há muito tempo, perguntam-me há algumas coisas e eu assim vou sempre falando. Em termos culturais há uma analogia que eu gosto que é nesse caso comparar os portugueses aos alemães, que é
culturas coco e culturas pêssego, não sei se conheces esse termo. Não. É assim, os alemães são uma dita cultura coco, que é o quê? Por fora é muito duro, mas depois de partir, de entrar lá para dentro, é tudo muito mole. Ok. E as culturas portuguesas, espanholas, não sei o quê, tendem a ser mais uma cultura pêssego, que é, por fora é muito mole, mas por dentro é mais duro. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um alemão, regra geral, para seres amigo dele, amigo verdadeiro, partir coisas pessoais e convite para a tua casa e esse tipo de experiências, demora o seu tempo. Há uma distância, é a dureza do coco. Mas quando estás lá dentro é para a vida. E fazem, e quando te dizem precisas de ajuda para aquilo, não é por ficar bonito, eles de facto ajudam-te a fazer mudanças, pintar-te a casa, ajudam-te genuinamente e dizem isso, só dizem se sentirem isso, que estão dispostos mesmo a ajudar. E lá está, e quando dizem, nós aí percebemos que é mesmo genuíno, não é? É. E em Portugal, e em Espanha e nesses países, às vezes é um bocadinho o oposto, o que é bom no dia a dia, de certa forma, que é as pessoas tendem todas a ser muito mais simpáticas, que por fora, superficialmente, é o pêssego, o que é bom porque acabas por ter muitos eventos sociais, dás-te com muita gente, é um ambiente muito, muito relaxado, mas se tiveres assim um problema ou se dás ajuda em coisas assim mais a sério, se calhar das 20 pessoas que conheces, só umas 5 é que de facto ajudam-te e são dispostas a esse nível de amizade muito íntima, não é? E não estou a dizer isso como não estou nem a dizer bem da Alemanha nem bem de Portugal, são coisas diferentes, coisas diferentes. Na prática é o mesmo número de amigos verdadeiros, Exatamente. ou melhor, íntimos, não é? Claro, claro. A diferença é que se calhar parecem mais de um lado do que do outro, ou vice-versa, não é? Não sei se concordas com essa analogia. Gostei muito, olha, nunca tinha ouvido, mas olha, vai ficar aqui registada. Muito, muito bom. Olha, para terminarmos, estamos já quase no fim, do teu ponto de vista, vale ou não a pena sair de Portugal, seja para a Alemanha ou até mesmo para outros países? Eu acho que, eu vou dar uma resposta muito honesta, vale dependendo da pessoa. Depende dos objetivos de cada pessoa. Eu não tenho a presunção de só porque eu estive no estrangeiro que acho que toda a gente deve emigrar. Depende dos objetivos das pessoas. Se uma pessoa valorizar, imaginando, tira a sua licenciatura, tem 20 e poucos anos, quer construir família, quer ter um emprego mais modesto, ou não, às vezes pode ter acesso logo a um emprego melhor. Tem condições estáveis e quer apostar, ficar no seu país, viver no seu país mais tempo, por aí em diante, construir uma vida mais cedo, não tem por que sair, porque para os seus objetivos tem tudo o que precisa, na minha opinião. Se uma pessoa tiver uns objetivos na sua área profissional de adquirir novas valências, de se expor a uma cultura diferente, e não se importa de, entre aspas, abdicar de se calhar há muitos anos de experiências no seu país e muitas vezes adiar a sua parte amorosa e por aí em diante, e familiar, eu acho que sim, deve emigrar. Deve emigrar para sítios de qualidade, não é? Sempre para melhor, não é? Nunca para pior. Porque é assim, se me perguntares no abstrato, eu acho que no abstrato há muitas vantagens, se calhar há mais vantagens em emigrar do que em ficar no seu país. Porque o país, uma pessoa pode voltar, não é? Emigrar é algo que normalmente se faz numa fase da sua vida mais inicial. Normalmente as pessoas não imigram, a não ser por necessidades muito extremas, aos 60 anos, não é? Exato. Por isso é aquele período para aprender o máximo possível, para até em termos de networking, criar relações para o futuro. No abstrato, eu tenho essa opinião. Agora, no particular, é uma decisão que deve ser aplicada aos objetivos de cada um. Exatamente. David, para terminarmos, eu quero perguntar-te, ou quero pedir-te que descrevas o que significa Portugal para ti em 3 palavras. Ui, é o equivalente ao que dizem os teus olhos, não é? Em 3 palavras?
Calor, qualidade e potencial. Uau! Muito poderoso, isso é muito inspirador. Acho que vais pôr aqui pessoas a pensar muito seriamente em regressarem a Portugal. Estás a chamar aí qualquer coisa, algo muito apelativo. David, muito obrigada por este bocadinho, por esta conversa, por esta partilha. Muito obrigada por estares aqui connosco e até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer, muito obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Quanto a nós, sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades e da próxima vez trazemos mais um convidado para partilhar connosco as suas experiências em terras germânicas. Até lá, já sabem, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida. Alma Lusa, porque acreditamos no futuro em comunidade.